Olá, para você que está chegando aqui, boa noite. Hoje é dia 26 de outubro de 2022, uma quarta-feira, e eu tô aqui avisando que o vídeo vai ser longo. Se você se interessa por notícias, geopolítica e tudo mais, já segue a gente, deixa seu like e deixa um comentário ou sugestão de notícias aqui. Bom, vamos lá. Primeira notícia que eu tenho para dar para vocês hoje é a questão do euro com o dólar. O euro com o dólar, o euro continua perdendo seu valor. O euro que geralmente girava em torno de 1,15, 1,14, 1,13 há um ano atrás, hoje ficou oscilando entre 0,90 e poucos, Pera aí. Ficou oscilando entre isso daí, chegou no máximo de 1 e pouquinho. Então, bom, a situação da Europa está complicada. Lembrando que hoje a gente vive num paradigma de moeda fiduciária, ou seja, moeda de credibilidade. Se essa moeda perde credibilidade, ela perde valor. É complicado. Considerando o que está acontecendo no mundo aí na Europa, é preocupante. Para quem usa euro, né? Como a gente é brasileiro, vamos ver. Bom, Canadá. Canadá, para quem não sabe, faz parte da Commonwealth, que é a organização dos estados que pertenceram um dia ao Império Britânico. E lá no Canadá tem uma província chamada Quebec, que é uma província que se fala francês. Foi colonizada pelos franceses e depois foi absorvida pelo Canadá, pelo Império Britânico como colônia, e depois o Canadá se tornou um país e se tornou membro da Commonwealth. E o que acontece? No Brasil a gente tem presidente, e o presidente é tanto chefe de Estado como chefe de governo. Né? Governo é quem governa, Estado é o país, é quem representa. Então alguns países têm presidente, primeiro-ministro é quem governa, presidente é quem representa, digamos assim. Tem, que nem a Inglaterra, tem o rei e tem os primeiros ministros de cada um desses lugares. Então o Canadá, assim como a Nova Zelândia e a Austrália, se não me engano, Jamaica também, pertence a essa Commonwealth, e o representante máximo desse país é o rei. E existem ondas aí que eu não sei, que dizem até que as terras, na verdade, pertencem ao rei, ou à rainha, ao soberano. Enfim. Bom, e o que aconteceu? Esses caras de Quebec ficaram meio grilados, como sempre, e faz muito tempo que tem um movimento separatista em Quebec. E agora que eles elegeram o novo parlamento de Quebec, 14 políticos recém-eleitos não querem fazer o juramento ao rei. Esse Charles III aí, que tá pra assumir depois que a mãe dele faleceu. Bom, complicado, no mínimo. Bom, cenas do próximo capítulo pra se observar, né? Bom, vamos lá, Rússia. Cara, Vladimir Putin, hoje o Kremlin divulgou uma foto dele observando remotamente pelo telão, os exercícios anuais das forças nucleares estratégicas russas, nesse momento aí de tensão crescente na Europa, né, com a guerra da Ucrânia, que já vai fazer 8 meses. Esses mísseis balísticos e de cruzeiro que foram lançados hoje, nesse exercício lá do Ártico e do extremo oriente da Rússia, ali perto da China, né, na Sibéria ali, perto do Japão e tal, são de ficar de olho. Bom, os Estados Unidos foram informados sobre esse exercício pela Rússia, porque eles têm um tratado entre os dois russos e Estados Unidos chamado New START, Novo Começo. Esses lançamentos ocorreram quando a Rússia está fazendo alegações de que a Rússia está pensando em fazer uma bomba suja, aquela bomba que você pega um conteúdo radioativo, põe numa bombazinha comum, e aí aquela porcaria espalha e contamina tudo. O problema é justamente a contaminação. Enfim. Então a OTAN, ou a NATO, né, em inglês, NATO, também, curiosamente, tem realizado exercícios nucleares na Europa. E esses exercícios deles são chamados de Steadfast Noon, meio-dia inabalável, no noroeste da Europa. Ou seja, ali naquele cantinho ali, perto de onde está a confusão. Essa aliança defensiva ocidental diz que os voos de treinamento envolvendo 14 países estão ocorrendo até domingo agora, sobre a Bélgica, o Reino Unido e o Mar do Norte, que fica ali, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, por ali. Bom, Coreia do Norte. Coreia do Norte é do Kim Jong-un. Então, bom, Coreia do Norte, esse período de tensão com a Coreia do Norte vem e vão. Mas agora, ultimamente, nos últimos meses, e no último mês, na verdade, teve um problema com um naviozinho lá de pesca, alguma coisa, um barco de pesca, e aí o negócio tá pegando fogo lá. E o que tá acontecendo? Bom, a mídia estatal deles, da Coreia do Norte, informou várias vezes que os recentes lançamentos e exercícios são uma resposta aos exercícios militares realizados pelos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Ou seja, os Estados Unidos estão fazendo exercício militar na Ásia e na Europa. Né? O que isso, pra mim, aparece? Que eles estão imprensando a China e Rússia. Não sou a favor de nenhum lado, só estou dando a minha opinião. Porque é muito curioso você fazer exercícios militares, entre aspas, simultâneos, em dois continentes diferentes. Mas tudo bem, vamos lá. Então a Coreia do Norte culpou seus inimigos pela escalada das tensões e diz que os lançamentos são um aviso claro para que eles devem parar com essas ameaças. Os exercícios militares, mas enfim. Mas há uma razão menos explícita para ele estar aumentando essa pressão agora. O que é isso? Bom, algumas pessoas, estudiosos, o pessoal lá que manja da Coreia do Norte, eles acreditam que o pessoal da Coreia do Norte, lá o Kim Jong-un, pode estar preparando alguns testes mais provocativos. Ou seja, eles podem estar tentando fazer uma detonação de uma arma nuclear, que eles já não fazem há uns 5 anos, mais ou menos. Ou então fazer um pequeno ataque à Coreia do Sul, como já ocorreu, né? Bom, gente, o caso da Coreia do Norte é complicado de se pensar. Por quê? Um país que é muito pobre e deixa sua população em detrimento desse negócio, para buscar preparação nuclear, é complicado. Porém, eu tento entender, olhando como um brasileiro, defendendo esse território, que o Brasil é enorme, é um país continental, como o grande Enéas falava, né? Bom, enfim. Então esse argumento da Coreia do Norte, para mim, de desenvolver armas nucleares, dizendo que é para evitar ser invadido, é como se fosse uma arma de dissuasão, ou seja, fazer com que o inimigo pense 2 vezes, né? E o velho Enéas Carneiro, que infelizmente não está entre nós, que ele comentava era o seguinte: dissuadir o inimigo a pensar, a cogitar a hipótese de ameaçar a soberania do seu país. Porque veja, a Ucrânia hoje, o que ela está passando? A Ucrânia caiu à União Soviética, ela devolveu as armas nucleares que ela tinha no seu território para a Rússia. E a Rússia assinou um tratado dizendo que ia proteger a Ucrânia, não invadir, sei lá, enfim. Bom, não é o que a gente está vendo, né? É complicado. Então, como o grande Enéas dizia, não sei se ele dizia, mas assim, a mensagem que eu sinto que o Enéas passava era a mesma coisa que diria o romano lá, de séculos, milênio, Flávio Vigésio: si vis pacem para bellum. Se queres paz, prepara-te para a guerra. Então assim, eu posso concordar com a Coreia do Norte, eu acho que é muito beligerante, muito para a guerra, mas, enfim, se a gente pensar, o Brasil também é vulnerável com a sua Amazônia, com toda a sua costa, mais de 8 mil quilômetros de costa, enfim. Pensando nisso, e por que o Brasil falhou em desenvolver esses mísseis balísticos, ou diria, na verdade, o míssil balístico nada mais é que um foguete, gente, né?
um foguete que o Brasil tem falhado em construir no seu projeto espacial para lançar satélites e tal, até para monitorar a Amazônia. Com a falha daquele projeto que explodiu lá no Maranhão, há muitos anos atrás, e o Brasil tá para trás até hoje nisso aí. Bom, enfim. É uma coisa curiosa, porque Maranhão, se você for ver, o norte do Brasil tá mais perto dos Estados Unidos ali, do Caribe, do que tá perto aqui de São Paulo, né? Enfim. O que acontece? Os Estados Unidos agora está comemorando esses últimos dias, desde o dia 22, se não me engano, a crise de 60 anos dos mísseis de Cuba. Para quem não lembra, Cuba era aliada da União Soviética, e a União Soviética fez um plano secreto lá de tentar instalar mísseis estratégicos, não sei se nucleares talvez, em Cuba, para justamente dissuadir os Estados Unidos de fazer qualquer ameaça a Cuba ou a União Soviética, porque estaria encurralando os Estados Unidos. Mas se eu não me engano, acho que era Kennedy, tá aqui ó, nas minhas notas, isso aí. Em 22 de outubro de 1962, o John Fitzgerald Kennedy, ele denunciou essa implantação desses mísseis nucleares em Cuba, pelo soviético. E aí o mundo ficou uma loucura, né? Tem um filme muito bom sobre isso, eu esqueci o nome agora, mas eu recomendo você pesquisar e assistir, vale a pena. Então naquela época, nenhuma parte dos Estados Unidos estava salvo, porque Cuba fica justamente num lugar que, dependendo do alcance do míssil, que provavelmente devia ser de longo alcance, conseguia pegar exatamente todo o território americano, que era uma loucura, né? E aí essa primeira linha de fogo foi a Península da Flórida, cujo ponto mais próximo fica Cuba ficava a 145 km. Pô, olha a loucura, cara. Então aí depois, com negociações ferrenhas, eu não sei o que aconteceu, porque os Estados Unidos também tinha mísseis apontados para a União Soviética, na Turquia e na Itália, se eu não me engano. E aí os caras falaram assim, meu irmão, você colocar aqui, vou atirar você lá, e todo mundo vai se matar, acho bom a gente achar um negócio aí, porque aqui é o meu quintal, né? Porque Cuba era o quintal dos Estados Unidos, pelo menos eles achavam. Bom, Europa. Gente, Europa, meu Deus, já tá indo pra 10 minutos, meu Deus. Gente, a Europa tá com um problema seríssimo de abastecimento, não sei se vocês sabem, justamente por causa da guerra com a Ucrânia e porque estão impondo sanções aos russos lá, a Gazprom, ao Putin, etc. O Putin deu uma sacaneada de volta, quer dizer, ele devolveu a réplica, complicado, enfim. E aí, os caras estão tendo que importar gás liquefeito, GNL, gás natural liquefeito, de outros países. Um deles é o Catar, que esses tempos, agora acho que semana passada, se não me engano, anunciou que não vai conseguir atender a demanda da Europa conforme os europeus querem. E olha que o Catar é um dos maiores exportadores de gás do mundo, complicado. E aí, o que acontece? Todo país ele tem um estoque estratégico de certos produtos, de comida, de combustível, etc. Então a Europa também tem. E eles tinham previsto que até 1º de novembro, o estoque de GNL, de gás liquefeito natural, gás natural liquefeito, fosse abastecido até 80% da capacidade na Europa. Porém, eles já chegaram a quase 95%. Só que o que está acontecendo? O problema, e eu não posso falar palavrão aqui, é o seguinte, que os governos europeus incentivaram, ou melhor, estimularam, ou forçaram, ou não sei, coagiram, enfim. Eles falaram pra galera que era o seguinte, vocês não podem gastar, vamos economizar aí, então todas as empresas que têm uso intensivo de energia e tal, vocês vão ter que reduzir ou fechar, ou sei lá, os monumentos públicos e prédios, etc., estão desligando as luzes, e aí o consumo está muito baixo, então as contas não estão fechando, os preços estão subindo, o negócio está louco, e o mercado futuro, ou seja, eu compro hoje, mas para chegar amanhã, para receber amanhã, entendeu, ou sei lá, ano que vem, e os preços já estão sendo negociados mais altos e o pessoal está preocupado disso continuar assim, porque ninguém sabe até quando essa guerra vai durar. A Alemanha e a Holanda, que são os países que mais têm esse uso intensivo, eles estão com um problema muito maior, que é o seguinte, o problema não é nem o estoque. O problema é o seguinte, quando o gás está liquefeito, ele está a temperaturas abaixo de zero muito grandes, né? Temperaturas muito baixas. E depois, eles têm que transformar esse gás em gás de novo. Eles têm que transformar esse produto, que é um líquido, porque ele está congelado, então esse gás vira líquido. Então eles têm que transformar esse líquido em gás de novo. O que acontece? Eles estão com o problema de que eles não têm instalações, plantas industriais suficientes para regasificar, ou seja, pegar esse líquido que está mega congelado, né, esse gás que está mega congelado vira líquido, e transformar ele em gás de novo, ou seja, aquecer ele de uma maneira segura. Então, agora, estão não sei quantos navios lá na beira dos postos da Europa para descarregar essa parada e os caras estão com um problema seríssimo. E o que acontece? Eu vou lá, descarrego e eu tenho que pegar outra carga, né? É igual o frete mesmo, um caminhoneiro. O cara vai lá, entrega a sua carga e ele precisa de uma outra carga para voltar. Ou então ele precisa ir para outro lugar para pegar uma outra carga, entendeu? Então assim, é sempre carga. Então assim, eles estão entregando para a Europa agora, de repente vai entregar para os Estados Unidos, vai entregar para outro país. Então assim, eles precisam descarregar o mais rápido possível. Dia parado é dia com dinheiro perdendo. Então isso está sendo uma complicação. Bom, pessoal, esse é o meu segundo vídeo. Eu estou postando agora hoje esse primeiro vídeo no YouTube. Então se você assistiu até aqui, muito obrigado, agradeço a você, agradeço a sua persistência de ficar até o final. Aceito sugestões e um abraço para vocês. Vamos aguardar aí também para ver o que vai estar acontecendo no mundo.